Daniel, capítulo de número 1, eu quero falar para você coisas tremendas da parte de Deus, porque Deus vai te subir de nível hoje. Levanta as tuas mãos para os céus e diga: Senhor Jesus, eu vou subir de nível. Eu creio que eu fui feito por tuas mãos para viver em lugares altos. Põe a mão na sua cabeça e diga assim: limitação, pobreza, escassez, mediocridade, medo, sai, em nome de Jesus. Daniel capítulo 1, versículo 5. Nesse tempo em que foi escrito o livro de Daniel, ou o tempo da vida de Daniel, Daniel, ele passou sua adolescência, sua mocidade no cativeiro. Havia um castigo contra Israel, já profetizado por Deus por causa da idolatria. Israel se tornou um povo muito idólatra. Israel se tornou um povo com muitos pecados. Você vê o profeta Isaías, o profeta Jeremias, repreendendo de uma forma violenta a idolatria no meio do povo de Israel. E chegou um dia em que Deus sentenciou o povo à escravidão. E realmente esse povo foi tirado da terra que emanava leite e mel, e esse povo foi levado à escravidão. E hoje, nunca mais o povo judeu voltou à idolatria. Foi um remédio tão violento para eles largarem de confiar em bezerros, em deuses estranhos. Foi tão violento esse cativeiro na vida deles, que não houve nenhuma reincidência à idolatria depois desse cativeiro. E uma das pessoas que foi levado ao cativeiro foi Daniel. E Daniel, ele foi escolhido por quê? Porque ele era de família nobre, e ele era um menino, assim, super maravilhosamente instruído, muito inteligente. Então, Nabucodonosor escolhe alguns jovens para que ele possa ensinar, para que ele possa fazer, assim, escravos de luxo. Era mais ou menos essa a intenção dele, ter alguns escravos que fossem tão inteligentes, que pudessem governar, que pudessem cuidar das coisas para ele. Então, ele separa Daniel, e nós sabemos o nome de 4 desses meninos, todos na mesma idade de pré-adolescente e adolescente: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E esse nós sabemos o nome. E nós vamos acompanhar algumas coisas na Bíblia de como foi a chegada deles no mundo. Por quê? Porque eles pertenciam a Deus, eles estavam no meio da família de Deus, e pelo que eu vejo na índole desses meninos, porque a índole fala quem é o pai. Eles devem estar aí nesse primeiro capítulo com em torno de 16 anos, 15, 16 anos, eram adolescentes. E a gente vê pelo que eles fizeram nos capítulos posteriores do livro, que eles com certeza faziam parte do remanescente que não era idólatra, daquele povo que não havia se contaminado, porque as atitudes do filho revelam quem eram seus pais, sim ou não? Eles estavam longe da sua nação, eles estavam escravos. Israel foi colocado em cativeiro, eles foram levados para a Babilônia, eles estavam no palácio de Nabucodonosor, eles estavam longe do pai, longe da mãe, nem sei se conseguiram rever seus pais, nem sei se conseguiram rever sua família, a Bíblia não conta. Então eles estavam vivendo um momento de revolta, que talvez qualquer adolescente poderia indagar: por que meu Deus permitiu isso? Onde está o Deus que eu sirvo? O Deus dos meus pais? Estamos num cativeiro, mas meus pais não eram idólatras. Tenho certeza absoluta. Pela índole dos meninos, pela maneira com que os meninos se prostravam e se adoravam a Deus e se posicionavam diante das coisas de Nabucodonosor, tenho certeza, mas eles não fizeram isso. Versículo 5 diz: o rei determinou uma porção diária das iguarias do rei, do vinho que ele bebia, que assim fosse mantido todos os meninos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Então, o que o rei fez? O rei separou esses meninos e disse: nós vamos cuidar deles, e eles vão comer das iguarias da minha mesa. Eles vão tomar vinho, eles vão comer das minhas comidas, eles vão beber das minhas bebidas. Isto é, eles estavam num país de promiscuidade, eles estavam num país de idolatria, eles estavam diante de um rei completamente promíscuo e incrédulo, e ali estavam todos os manjares. O que nós podemos entender? Que muitas vezes nós também estamos nessa mesma situação.
Por quê? Porque nós temos que sair da nossa casa todos os dias para servir, para trabalhar, para viver, para estudar. E a mesa do rei ainda continua sendo nos oferecida. Aonde a mesa do rei é oferecida para nós? Nas faculdades. A mesa do rei vem com as bebidas do rei lá na faculdade. Porque o rei de muita gente da faculdade não é o rei que nós temos aqui. O rei de muita gente do teu trabalho não é o mesmo rei que nós temos aqui. Eles não servem o mesmo Senhor. E eles não comem das mesmas comidas. Eles não bebem das mesmas bebidas. Eles não adoram ao mesmo Senhor. Então, muitas vezes, Satanás coloca o quê? Na sua bebida, da sua comida, nos oferece seus manjares. E não foi diferente com Daniel, com Sadraque, com Mesaque, com Abednego. Não foi diferente. Ali o rei os escravizou, e o rei disse, na minha casa mando eu. E aconteceu que Daniel achou favor, o eunuco que cuidava deles, gostou do menino. E ele chega para o menino e diz assim, por favor, nós não queremos comer das iguarias do rei. Comidas consagradas, bebidas, nós não queremos comer dessas coisas do rei. Por favor, nos poupe disso. E o eunuco falou, por favor, imagine se vocês emagrecem, imagine se vocês adoecem, imagine se acontece alguma coisa, o rei me mata. Eu estou aqui para dar o melhor para vocês. O melhor para aquele eunuco era que eles comessem na mesa do rei, das comidas oferecidas. E ele disse, não, nós não vamos comer disso não. E o que aconteceu então? Daniel falou, nos deixe comer só por 10 dias, legumes. E se nós ficarmos pálidos, e se nós ficarmos doentes, e se nós enfraquecermos, então comeremos da mesa do rei. E ele então concedeu que eles comessem por mais alguns dias das iguarias da mesa do rei. Versículo 8, coloca lá para mim. Versículo 8, a seguir, para que a gente possa acompanhar aqui. Versículo 8 até o 12. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Verso 9. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Sabe, quando você se posiciona em qualquer lugar a favor do teu Deus, Deus vai fazer com que os ímpios achem graça em você. Quando você se posiciona a ter uma vida íntegra, sempre Deus vai colocar alguém que vai te favorecer. Verso 10, que diz aí? E disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo que o meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Versículo 11. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que depois mudou o nome para Sadraque, Mesaque e Abednego. 12. Experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes de comer e água de beber. Pode seguir. Então se examine diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. Veja bem, todos esses jovens vieram da mesma cidade, todos esses jovens eram judeus, todos esses jovens eram escravos, todos esses jovens, eles eram, mas tinha 4 que não comeram da iguaria do rei. Ei, levanta a tua mão. Tem muitos homens, muitas mulheres, você não deve imitá-los, porque mesmo estando na igreja, ainda sentam a comer das iguarias do rei. Você não pode ser, olha aqui, eu não sei o nome desses que comeram, dos mancebos que comeram. Eu não sei qual é o seu nome, eu não sei qual é a sua família, eu não sei qual é a sua história. Porque aqueles que abandonam a mesa de Deus para sentar na mesa do mundo, não são importantes para Deus. Agora, aqueles que abandonam a mesa, nós sabemos o nome. Misael, Azarias, Daniel, Deus cita o nome deles. Porque aqueles que saem do meio da multidão se tornam exceção. Aqueles que honram a Deus, esses Deus coloca o seu nome no seu livro. Veja bem, ali aparece os outros. Cadê os outros? Qual a história dos outros? Você pode contar uma para nós? Não.
Tem como contar, pastores, a história, a experiência de qualquer um daqueles outros? Deus não tem nada a ver com os outros. Jesus um dia disse para o apóstolo Pedro: o que te importa os outros? Não importa se você está perto de um falso crente, de um falso pastor, de um falso obreiro, de um falso israelita, de um falso judeu. Deus diz: não te importe com os outros. Esse é o segredo. Segue-me tu. Você já imaginou se eles quisessem ficar com a maioria? Você já imaginou se eles quisessem ficar protegidos onde estava protegida a maioria? A maioria estava comendo, a maioria estava bebendo, a maioria queria salvar a sua vida, a maioria não estava importando em adorar e honrar a Deus, e a maioria morreu escravo e no anonimato. Você quer morrer escravo? Escravo do pecado, escravo das tuas limitações, escravo dos teus medos, escravo da sua rejeição, escravo da miséria? Ou você quer sair do anonimato? Porque quem sai do anonimato é porque venceu essas coisas. Porque tudo isso são iguarias do rei. O inimigo nos mantém por causa dessas coisas. Por causa da nossa falta de personalidade, de identidade. Nós queremos ser igual a todo mundo para não ser perseguido. E muitas vezes, para agradar todo mundo, o que a gente faz? Nega a mesa do nosso Deus. Veja bem, vamos lá? 13, 14. E ele consentiu isso e experimentou por 10 dias. 15. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes como? Melhores. E eles estavam como? De carne do que todos os jovens que comiam as iguarias do rei. Versículo 16. Assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias, do vinho que deviam beber, e lhe dava o quê? Legumes. Verso 17. E quanto a estes 4 jovens, o que Deus deu? Leia lá para mim, por favor, que eu não estou conseguindo ler. Leia. Viu? Eles não nasceram com isso. Eles não nasceram com isso. Olha aqui para mim. Diga: as coisas de Deus nos são entregues quando nós o honramos. Deus poderia sim, olha para a pastora, tê-los criado e como de fato os criou para a sua glória. Mas Deus colocou um lugar de escolha. Deus os pôs em um lugar de escolha. Não poderia ter sido outros, que podia ser o seu nome aí? Não poderiam ter sido mais 10, mais 12? Porque com certeza eram muitos. Por que só esses é citado o nome? Porque estes honraram a Deus no meio da crise. Sabe aonde Deus levanta seus filhos? Aonde Deus levanta seus soldados? Aonde Deus levanta seus guerreiros? Aonde Deus levanta pessoas de confiança? No meio das crises. Porque no meio das crises é muito fácil ser convidado a sentar numa mesa de manjares e aceitar. Mas aquele que verdadeiramente ama a Deus e que quer algo de Deus, rejeita os manjares do rei. E a Bíblia diz que ali, quanto a esses 4 jovens, quem lhes deu? Deus. Deus lhes deu o quê? Conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento sobre sonhos e visões. Sabe o que Daniel recebeu de Deus por ele não ter sentado na mesa do rei? Para você entender o Apocalipse, para você tentar entender alguma coisa de como vai ser a volta de Jesus e o final dos tempos, você tem que ler o livro do profeta Daniel. Deus deu a Daniel, no cárcere onde ele estava, ali onde ele estava como escravo, a revelação do final dos tempos. E ele foi visitado por Gabriel. Aleluia. O anjo Gabriel o visitou. Gabriel disse: ei, Daniel, desde o primeiro dia em que você propôs as suas orações foram respondidas, mas eis que o príncipe da Pérsia me segurou por 21 dias, até que veio Miguel, e nós podemos chegar a entregar a tua vitória. Cara, um homem desse,
que faz a escolha certa, que senta na mesa certa. Olha o que esse camarada é capaz de fazer no céu. Esse camarada movimentou um anjo chamado Miguel, e movimentou o exército de Gabriel, e movimentou o exército das regiões celestiais. Quando você não senta na mesa do rei, anjos vão te servir. Anjos vão te servir. Deus tem prazer quando alguém renuncia à mesa das iguarias para sentar com Ele. E olha que mais, a Bíblia diz, posteriormente, a visita do anjo Gabriel, o anjo do Senhor. Uau, e ele caiu como morto, e ele estremeceu. O anjo do Senhor, não temas. Quem era o anjo do Senhor que visitou Daniel? O próprio Jesus. Desceu ter com ele. Jesus desce ter com aqueles que não sentam na mesa das iguarias do rei. Jesus desce para ter comunhão. Este homem foi colocado nos lugares mais altos da nação inimiga. Foi ser transformado num ícone da nação. Mas aí está primeiro degrau. Diga, primeiro degrau. Vamos contar a história dos 4 como se eles fossem um só, uma geração. Primeiro degrau dessa geração. Essa geração chegou junto com tantos outros. Mas quando foi-lhes oferecida a mesa do rei, esta geração passou por cima. Olha para quem está do teu lado e diz, você, quando chegar, uau, as iguarias do rei, deste mundo, qual será a sua escolha? Agradar os homens? Ou agradar a Deus? Diga assim, Sadraque. Cadê os 4? Preciso de 4 meninos para me ajudar. Vamos rápido, 1, 2, 3 e... 4 meninos. Sadraque, Mesaque e Abidnego, aqui. E cadê o Daniel? Ah lá, veio o Daniel. Está ali o Daniel. Foram levados escravos. Vamos contar a história deles, como se fosse a geração. A geração que foi separada. E eles, então, renunciaram à mesa do rei e subiram no primeiro degrau. Já não eram mais igual à multidão. Já não estavam mais no padrão da multidão. Chega no capítulo número 3, do versículo 8 a seguir, versículo 7. Desde o 3, mas eu vou pegar o 7 lá. O que acontece? O rei fez uma estátua. E uma estátua muito grande. E ele dizia, quando vocês ouvirem o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e toda espécie de música, prostrar-se-ão todos os povos, nações e línguas, e adorarão a quem? A estátua que o rei levantou. Primeira coisa que veio para eles foi o quê? A mesa do rei. Segunda coisa que veio para eles foi o quê? Os ídolos do rei. Ali estava, com certeza Daniel não estava naquele lugar, tinha viajado para algum lugar, porque não contam, mas é uma geração. Ele está junto na geração, é a geração dos escolhidos, dos separados. Daniel tem uma prova maior na frente, depois eu já vou ler para vocês. Então agora, qual é o motivo que o povo de Israel foi condenado à escravidão? Foi o quê? Condenado à escravidão? Por causa do quê? Da idolatria. E agora, eles fugiram dos manjares e o rei dá uma ordem para que eles entrem de novo aonde? Na idolatria. Dobrem, olha lá o que está dizendo ali. Quando escutar música, em qualquer lugar onde você estiver na cidade, e tocar um rádio, uma FM, um playback, qualquer som de música, se dobre em direção à estátua e adorem a estátua. Sempre que Deus tiver um projeto grande para a sua vida, o primeiro que vem é os manjares. E o segundo que vem são os ídolos.
E os ídolos, na história dessa geração, a geração de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram em forma de uma estátua. E havia um castigo. Veja o versículo 8, se fala do castigo. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram quem? Os judeus. Quem eram os judeus? E responderam e disseram ao rei Nabucodonosor: o rei vive eternamente. Vamos ler o texto. Tu, rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de fole, de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. Aí o 11. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo? Uau! Havia o quê? Agora não era simplesmente um manjar, havia um castigo. Podia fazer o quê? Queimar, deixa queimar. Agora, você viu que subiu o nível? Primeiro veio, a primeira prova deles foi o quê? Não comam manjar. Mas não tinha ali que iam morrer, que iam matar. Quem podia morrer era o eunuco que estava dando comida para ele, que podia ser castigado. Agora chega um outro nível. Se você comer deste manjar que hoje está proposto na tua mesa, né? O que vai acontecer? Você pode morrer. E o que acontece? Todo mundo da cidade viu que quando tocou a música, os 4 ficaram de pé. Os 3, que um deveria estar em outro lugar e não foi visto. Mas os 3, a geração ficou de pé. Versículo 13. Põe para nós. Então Nabucodonosor, com ira, como é que ele ficou? Irado. Mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram esses homens perante o rei. Vamos ver o 14. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que nós não vos servis aos meus deuses e nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? É de propósito que vocês estão fazendo essa palhaçada comigo? Eu não disse que vocês tinham que, quando escutassem a música, adorar, se dobrar, se prostrar? Vocês por acaso estão achando que o rei Nabucodonosor é palhaço? Segue o 14. Agora, pois, se estás pronto, não brinca comigo, porque eu tenho a vida de vocês na minha mão. Quando ouvires o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole e toda espécie de música para vos prostrares e adorares a estátua que fiz, bom é. Mas, se não adorardes, sereis lançados na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar da minha mão? Quem é o Deus? 16. Responderam. Quem respondeu? Sadraque, Mesaque e Abednego. E disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder esse negócio. Não necessitamos te responder esse negócio. Versículo 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Verso 18. E se não livrar, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor levantou. O que eles estavam dizendo? Rei, não precisamos te responder a isso, porque o nosso Deus nos livrará da fornalha. Mas se Ele não quiser nos livrar, morreremos queimados, mas não nos dobraremos aos seus deuses. Diga assim: outro nível. Qual nível você está? Você está nos manjares ainda? Então você está no nível 0. Porque esse aqui é outro nível. Já subiram. Vamos continuar lendo. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia para ver o que a Bíblia diz? Vamos ler a Bíblia. 19.
Então Nabucodonosor se encheu do quê? Furor, irado, e mudou-se o seu aspecto, o seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Não eram os meninos que ele viu que tinha sabedoria? Não eram os meninos que ele viu que tinha inteligência? Não eram os meninos que ele estava investindo e pensando que estava dando comidas e manjares? Porque eles não comiam, eles comiam legume. Mas ele pensava que comiam, tomava vinho e comia dos seus manjares. Não eram os meninos que ele preparava, o semblante dele mudou. Ele ficou furioso e falou e ordenou que a fornalha fosse aquecida quantas vezes mais? Imagina a provocação que ele fez, bota lenha, queima mais, 7 vezes mais. Versículo 24. Olha lá. E eles foram lançados na fornalha 7 vezes mais. Se você ler o texto, as pessoas que os lançaram morrendo queimados na porta. De tal calor que estava o fogo. Então o rei Nabucodonosor se espantou. E se levantou depressa. E falou, dizendo aos seus conselheiros, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam, disseram ao rei, é verdade, o rei, foram 3 homens atados. Põe o versículo 25. Respondeu dizendo, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Subiram mais um nível, aleluia. Pode subir mais um legal aí. Uau, versículo 25, ele, porém, viu 4 homens andando. Versículo 26. E chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Versículo 27. E reuniram-se os príncipes e os capitães e os governadores e os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Verso 28. Falou Nabucodonosor dizendo, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e os livrou seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos para que não servissem nem adorassem a outro Deus, senão ao seu Deus. Versículo 29. Por mim é feito um novo decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, sua casa seja feita um monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Uau! Diga, Deus não os livrou da fornalha. Olha para quem está do lado e diga assim, Deus não os livrou da fornalha, mas os livrou na fornalha. Sabe por que a igreja murmura? Porque não quer entrar na fornalha. Sabe por que a igreja reclama? Porque não quer comer legumes. Não quer abandonar a mesa. Deus, Ele nos livra no fogo. E quando nós estamos no meio do fogo, nós somos o quê? Levantados. Olha onde está essa geração, a geração escrava. Sabe por quê? Porque Deus, Ele faz separação entre o que é e o que não é. Uma nação inteira foi levada escrava, mas a geração dos fiéis Ele exaltou. Diga, Deus é bom. E aqui está essa geração. Agora o povo está lá embaixo, agora os súditos do rei estão lá embaixo, e agora é feito um decreto. O Deus de Sadraque, o Deus de Mesaque, o Deus de Abednego, este é o verdadeiro Deus.
Este é o Deus eterno. E se alguém levantar blasfêmia contra esse Deus, vai ser cortado em pedaços e destruído as suas casas e seus bens. Sabe por quê que ninguém pode mais falar isso? De muita gente que está aqui. Porque nem da mesa do rei saiu ainda. Sabe por quê que muita gente não escuta isso no meio da sua família? Porque ainda está vivendo as idolatrias da sua família. Tem gente que ama sua mulher mais do que a Deus. Vive cheio de ciúminho besta. E a sua família vê isso. E diz, isso aí não acredita nem em si mesmo. Como é que vai acreditar em Deus? Vivem doentes, comendo iguarias e vivendo mesquinharias. E querem que Deus faça o quê por eles? É poderoso. Ainda ficam, sabe o que mais ainda? Tem muita gente que está sentada aqui, que ainda ama a sua vida mais do que o Senhor. Essa geração que foi elevada acima das outras, disse, se Ele me livrar, eu o servirei. Se Ele não me livrar, eu vou morrer com Ele. Tem uma geração de medíocres que diz assim, se Deus não me der o que eu estou pedindo agora, eu vou embora da igreja. Esses medíocres nunca vão subir aqui. Esses medíocres nunca vão ser levantados como líderes na sua nação, na sua família. Nunca, sabe por quê? Porque se Deus me der a bênção, eu vou servi-lo. E se Ele não me der? Se Ele der, Ele é Deus. Se não me der, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se é fechar, continua sendo Deus. Ache essa música lá na internet para mim. Depois nós vamos ouvi-la. Então tem muita gente aí. É uma geração. Tem uma geração aqui que Deus quer levantar. Eu sinto no meu espírito que Deus está convidando pessoas para saírem da mesa do rei. Para exaltarem. Versículo 30. Vamos ler o versículo 30. O pastor nos disse para ler o 30. Vamos lá? Leia para mim. Sobe mais um degrau. Prosperar. Já viu o escravo rico, padrinho? Os escravos que servem com Cristo prosperam sendo escravos. E sabe quem que eles mandavam? Nos súditos do rei. Diga, escravo fiel. Ganha mais do que os livres. Olha onde é que eles estão. Olha onde é que chegou essa geração. Agora eles têm dinheiro. Agora eles comem o que querem. Agora eles são respeitados. Agora eles têm um decreto do rei. Aleluia. Protegendo eles e ao culto deles. Agora eles são temidos. Porque não existe Deus como Deus deles. Que os livra da morte. Vamos para frente. Capítulo de número 7. Ou melhor, capítulo de número 6. Versículo de número 3. Daniel, quem é o Daniel? Daniel havia crescido por demais da conta. Então o mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes. Haviam governadores no reino do rei. E Daniel, era muito mais sábio, muito mais inteligente. E havia nele o Espírito do Deus vivo, né? Porque nele havia um Espírito excelente. Olha aí, ó. Diga comigo, Espírito excelente. Espírito excelente. Diga, põe a mão na sua cabeça, por favor. Vamos fazer todos. Aqueles que não devem, se liberem a sua geração. E os que devem, sejam libertos. Diga assim, Espírito de relaxo. Porque se preguiça. Sai! Quem é que cresce? Aquele que tem o quê? Espírito do quê?
de excelência. Excelência. Apresente-se, por favor, ao seu vizinho e diga: meu nome é excelência. Diga: pode contratar meus serviços porque eu sou excelente no que faço. Fala com quem está atrás de você, pelo amor de Deus, e se apresente. Diga: eu sou excelência. O Espírito que estava em Daniel está sobre mim. O Espírito que agia em Daniel agora age sobre mim. Amém? Eu sou excelente em tudo que faço. Se você me chamar para fazer uma calçada na tua casa, vai ser excelente. Se você me chamar para fazer uma parede, vai ser excelente. Se você me trouxer uma roupa para costurar, eu vou costurar excelente. Se eu pregar um botão, eu vou pregar com excelência. Se eu lavar a louça, eu vou lavar com excelência. Se eu lavar o pano de prato, eu vou lavar com excelência. Diga assim: só se destaca aquele que é excelente. Né? Eu estou ensinando bastante sobre excelência. A carapuça chegou ali, ó. Excelência. Fazer tudo do melhor. Esse dia atrás foram fazer um galinheiro lá. Foi você que provocou. Você provocou, você devia ficar quieto. Foram fazer o galinheiro. E eu estava trabalhando para cá e ficaram lá os construtores do galinheiro. Daqui a pouco que eu chego, parecia um galinheiro mesmo. Uns negócios, umas tábuas assim, umas para frente, outra para trás, uma para trás, uns bancos aqui. E eu olhei aquilo ali e falei: pode destruir tudo isso aí. Não, mas as caixinhas das galinhas. Eu falei: que caixinha da galinha? Como é que você vai pregar? Nós vamos fazer aqui. Como é que pode destruir tudo? Tudo brabo. Destruíram. Aí fizeram e chegaram no final do dia, tiveram que... É um galinheiro muito top. As galinhas de lá são galinhas de reino. É. E eu mandei pintar o galinheiro. Você já viu o galinheiro pintado? O nosso é. E qual é a cor? Qual é a cor? Amarelo, para a gente pôr aquele hino. Meu pintinho amarelinho. O galinheiro do nosso sítio é pintado. Que é isso? As galinhas merecem. São galinhas de reino. É um galinheiro turístico. Gente, não existe lugar para você ser excelente. Você pode ser excelente no galinheiro também. Esse é um pensamento pobre. Esse é um pensamento pobre. Excelência, olha aqui para mim. Levante a mãozinha para cima. Diga: excelência não é o que você faz. Excelência é quem você é. Então, eu não posso ser excelente na cozinha e não ser no quarto. Porque daí eu vou ser dupla personalidade, vou ser bipolar. Ora relaxado, ora excelente. Ora relaxado, ora excelente. Se você é excelente, seja excelente em tudo. No teu caderno, no teu quarto, na tua casa. Porque aquele que habita com o espírito excelente... Olha lá. O rei pensava em constituí-lo sobre quem? Todo o reino. Quando se vê alguém em que habita o espírito da excelência... A Andressa aprendeu isso comigo. A Andressa aprendeu comigo quando nós criamos um grupo para servir os almoços e jantares e nós colocamos o nome do grupo? Excelência. Excelência. Você sabia alguma coisa de serviço, de trabalho, de servir? Não? Não. E hoje? Sei. Abriu uma empresa de cerimonial. E ela aprendeu que tem que fazer tudo com? Excelência. E a empresa dela começou a servir casamentos pequenos, e hoje? Grandes e pequenos. Mas ela começou a aparecer os grandes. Maiores do que eu imaginava. Porque aquele que habita o espírito de excelência, o rei pensa em constituí-la. Essa semana ela me contou que ela fechou um contrato com uma cliente que falou que o outro orçamento que ela tinha era R$1.000 mais barato, mas ela tinha que fechar com a Andressa, mesmo que fosse R$1.000 mais caro. Por quê? Porque ela era excelente no que fazia. Levante a mão e diga comigo:
Excelência não é dom, é decisão. Quem trabalhou na construção da igreja pensava que podia fazer as coisas do jeito que queria. Né, Alexandre? Você fica fazendo careta, eu tenho que olhar para você. Você dói, parece que dá um troço, não sei. As pessoas queriam fazer as coisas do jeito que queriam. Não! Nunca ninguém viu eu nervosa por falta de dinheiro. Nunca ninguém viu eu irritada por qualquer outra razão que não fosse por falta de esse. Ficava louca. Como que vai ficar esse degrau? Como que vai ficar esse piso? Não, vai ter que fazer de novo. Não, vai ter que fazer de novo. Não. Não importa se é alugado, se não é alugado. Se eu não cuido daquilo que eu estou alugando, como é que Deus vai confiar e me dar alguma coisa para mim? Foi por nós termos cuidado de algo que eu tinha alugado e cuidei com muita excelência e fiz o melhor que pude com aquilo que eu tinha, que quando eu fui entregar o imóvel, me venderam o imóvel para me pagar quase pelo preço do aluguel. Excelência abre portas. Excelência abençoa. Excelência, você não vai perder. As pessoas pensam que cuidar do imóvel dos outros é burrice. Pois é. Eu continuo cuidando bem das coisas dos outros. Porque eu sei que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos ou imaginamos no nosso coração. Excelência nos constitui. Mas quando somos excelentes, nós despertamos a inveja das pessoas. Deixa eu ver qual versículo que fala da inveja. Vamos ler tudo aí. Vamos ver o 4. Vamos ler tudo, vamos aprender. Então os presidentes e os príncipes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era... Mas ele era só escravo. Mas era um escravo excelente. Eu conheço um outro escravo que foi excelente. Como é que era o nome dele? José. Onde é que ele sentou? Onde? No trono, no governo do Egito. Olha aí, ó. Os camaradas que eram nativos, súditos, estavam com um escravo em que habitava a excelência. Estavam com um escravo e que ia ser o chefe de todos eles. Você já viu o escravo-chefe? Eu já vi 2. José, estamos ainda com Daniel, ó. Olha aí, a respeito do reino, queriam achar culpa, não achavam porque ele era fiel, e não se achava nem ele, nem culpa, nem erro. Veja o próximo versículo. Então, esses homens disseram, nunca! Será que você é uma pessoa dessa? Nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Vai para o 6. Então, esses presidentes e príncipes invejosos, endemoniados, possuídos por todo tipo de coisa ruim, foram juntos ao rei e disseram-lhe assim, ó rei Dario, aí já está outro governo, saiu, Nabucodonosor está Dario, vives para sempre. Cuidado com a bajulação, tá? Vai para frente. Todos os presidentes do reino, ó a conversa fiada, os capitões, os príncipes, os conselheiros, os governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizeram uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, será lançado aonde? Na cova dos leões. Olha a inveja aí. Daniel estava sendo invejado. E eles disseram, nós não temos como pegar porque o cara é fiel. Nós não temos que pegar porque o cara é honesto. Nós não temos que pegar porque o cara é excelente. Mas vamos fazer uma lei porque tem uma coisa, ele é fiel ao Deus dele. E ele ora 3 vezes por dia com a janela aberta, dobrado o joelho na direção de Jerusalém. Vai para frente, ó, o rei Tongo, amigo dele. Ó. Agora, pois, o rei confirma essa proibição e assina o edito para que não seja mudado conforme a lei dos medos e persas, que não se pode revogar. Ele faz assim para o rei, escreve, assina, porque a tua lei não pode voltar atrás. Se está escrito, selado com o teu selo, quem orar a outro Deus, ou pedir alguma coisa a outro Deus,
Porque eles sabiam. Não pode ser revogada. E o rei era amigo de Daniel e amava Daniel, mas ele foi engodado pela bajulação. Cuidado com a bajulação, pode fazer com que você mate teu amigo. Cuidado com a bajulação, porque pode fazer com que você destrua a tua família. Pessoas chegam te bajulando, você é o rei tal, o poderoso, o maior, por favor, faça tal coisa, e ela é cilada. Versículo 9. Vamos lá? Por esta razão, Dario assinou o edito da proibição. Vamos lá, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Versículo 11. Então aqueles homens foram junto e acharam ele fazendo o quê? Quer dizer que ele não permitiu que os invejosos decidissem a sua conduta. A pressão da competição fora e externa ditassem a sua conduta. Versículo de número 12. Então, se apresentaram ao rei a respeito do edito real e disseram: porventura não assinaste o edito? Pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, ou espaço de 30 dias a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e persas, que não se pode revogar. E os caras com aquela maldade, veneno saindo no canto da boca, versículo 13, olha lá. Então respondeu ao rei, dizendo: Daniel, que é um dos filhos de quem? Dos cativos de Judá, um escravo, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua. Olha só, vai para o 14. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado em favor de Daniel. Propôs dentro do seu coração livrá-lo até o pôr do sol. Trabalhou para salvá-lo, porque viu que ele tinha caído numa cilada. Versículo 15. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça pode mudar. Vai para frente. Segue em frente. 6:17. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca. 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-lhe nas covas dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o que o rei fala para ele? Teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E não é mais Nabucodonosor que exaltou, agora é o rei da Pérsia, Dário. Verso 17. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. 18, vamos até o fim. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite inteira aí. Cuidado, viu, com os bajuladores. Eles podem fazer você jogar tua família na cova, tua esposa na cova. Tem gente que diz assim: cara, você é o cara, tua companhia é o máximo. Depois você vai para a cova com o teu casamento. Você tem que honrar tua esposa, honrar tua mãe, honrar teu pai, honrar teu marido. Cuidado. E aí você vai ter que jejuar muito para poder salvar o couro deles, ó. Olha lá, ó. E passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos musicais, e fugiu dele o sono. 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Vai? E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Alabastúria, versículo 22. O meu Deus
enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Versículo 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Verso 24. E ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Versículo 25. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moravam em toda a terra: paz seja multiplicada. Verso 26. Da minha parte é feito um decreto, segundo o rei ímpio, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio durará até o fim. Versículo 27, ele salva, ele livra, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Versículo 28, esse Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Glória a Deus. E essa geração sobe ao topo, ao máximo. E note bem, Deus não livrou Daniel da cova. Deus livrou Daniel na cova. E é na cova, e é na fornalha, e é na mesa das iguarias que Deus exalta o seu povo. Tem gente que não gosta de porta de fornalha. Tem gente que não gosta de cova de leões. Estou numa cova de leões. Deus me abandonou. Não, Ele está te olhando. Ele não te abandonou. Ele está assistindo. Sabe por quê? Porque Ele quer te fazer chefe dos leões da cova. Sabe o que nos mantém na boca dos leões? Sabe o que é que nos mantém ali? A maneira com que nós honramos o nosso Deus. A maneira com que nós nos procedemos e agimos diante dos nossos inimigos. Levanta a sua mão, quero te dizer uma palavra da parte de Deus. Pode tirar isso aqui daqui, e eu quero aquela música, se dele honrar, quero ser Deus. Levante a mão antes. Levanta bem alto. Deus é Deus. Diga: toda vez que uma cova, toda vez que uma fornalha vem, uma promoção está na mão do meu Deus para me entregar.